Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo os 80 anos do voto feminino no Brasil. A nossa entrevistada é a juíza Marisa de Melo Porto, da 4ª Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte e é também especializada em Direito Eleitoral. Doutora Marisa, tem um dado aqui curioso que apenas no Senado, por exemplo, Senado Federal, nós temos apenas 12% de parlamentares, mulheres, dos 81 senadores, né? E na Câmara são apenas 8,7%, 45 de 543 parlamentares. Isso reflete a cultura da nossa sociedade, desse machismo enraizado? Ainda é discriminação? Com certeza, eu acho que é discriminação, sim. É muito difícil para a mulher, a quem, como eu te disse, foi atribuída a função apenas de educadora e dona de casa, romper com essas barreiras e mostrar à sociedade que, tanto quanto o homem, ela tem condições de administrar, de gerir recursos, de educar. Ela saiu de casa primeiro para ser professora e começou a educar a sociedade, mas com uma linha do magistério. E depois é que ela cresceu diante da sociedade como um todo, não é? Principalmente nos casos das viúvas que tinham que gerir e administrar os bens que os seus maridos deixavam. Sem nunca ter tido uma experiência? Sem nunca ter tido uma experiência, claro. E hoje ainda encontra esse tipo de discriminação, sim, porque não é fácil você ser do sexo feminino, entrar numa sociedade em que normalmente respeita-se e atribui-se ao homem o poder da decisão. Não é? Não só no legislativo, no executivo, mas até no judiciário. Onde a senhora está abrindo portas também, né? Tem um pouquinho, sim, falamos daqui a pouquinho sobre esse assunto. Ainda que questionem as conquistas das mulheres como se fosse uma concessão dos homens, que Getúlio Vargas teria dado esse direito de votar, que o Lula teria dado a primeira presidenta do Brasil. Como é que a senhora avalia isso? Está faltando coragem nas mulheres para enfrentar, para ocupar esse espaço? Primeiro, eu acho que o Getúlio Vargas não deu nada para as mulheres e nem o Lula não deu nada para as mulheres. O Getúlio Vargas reconheceu que o Brasil estava crescendo, que a força feminina de trabalho estava crescendo e ele precisava, então, dessas eleitoras. Quem primeiro defendeu o voto feminino não foi mulher, foram os homens. Não existia mulheres lá no parlamento, não é? E também o ex-presidente Lula, ele reconheceu na ministra dele, a Dilma Rousseff, a nossa atual presidente, a capacidade de administrar. De gestora, coisa que o homem público não tem provado até hoje. Ele reconheceu, mas ele não deu de presente para a gente uma presidente. A Dilma conquistou o espaço dela, ela demonstrou para ele que ela poderia ser a sucessora dele e contou com o apoio político dele. Mas ela mostrou para os eleitores do Brasil inteiro, por isso que ela venceu as eleições, não é? Foi a capacidade dela. E interessante da nossa presidente é que a mulher não perde mesmo o caráter de educadora, de mãe, de serenidade. Por quê? Quando a vocação natural. É a vocação natural da mulher. Quando a filha dela deu à luz ao seu filho, ela se afastou da presidência da República por uns dias e foi fazer o papel de avó. E agora, no último desfile da Pátria, 7 de setembro, era o neto dela que se fazia presente ali, demonstrando que, ao lado da mulher administradora, existe o caráter nato da mulher mãe, da mulher avó, da mulher. Ou seja, a vocação natural não pode impedir de fazer também as mesmas atividades que os homens exercem. E nunca impediu. Nós somos diversas as mulheres que somos mães, que educamos nossos filhos, é porque nós sabemos administrar bem o tempo. A conversa está tão boa que eu vou chamar os nossos universitários para me ajudar a entrevistar. Por favor, a primeira pergunta aí dos estudantes da faculdade UniBH. Há um século atrás, o Brasil não tinha eleitoras femininas. Hoje, a proporção é de 52 eleitoras para 48 eleitores. Você acha que essa proporção se dá pelas brasileiras serem mais conscientizadas do que os homens? Olha, eu acredito que não, porque
para ter uma resposta nesse sentido, teria que se fazer uma avaliação da abstinência dos eleitores na eleição para saber quais que foram os que faltaram mais, foram os homens e se foram as mulheres. Eu acho que o crescimento populacional está realmente com o crescimento de mais mulheres do que homens, de uma forma geral. Não diretamente em relação a uma eleição. Nós teríamos que fazer uma pesquisa de quem deixou de votar na eleição para saber dar essa resposta com precisão. Mas eu acredito que não. É porque tem mais mulheres, pelo menos em Minas Gerais, do que homens. Eu gostaria de saber que, mesmo o nosso país sendo governado por uma mulher, a participação feminina na política, há mais de 10 anos, ela é de 10%, comparada com países como Cuba e Argentina. A que se deve isso? Naturalmente, pela cultura, né, de cada país. O primeiro país que ofereceu à mulher a oportunidade do voto foi a Nova Zelândia. Hoje eu não sei se a Nova Zelândia é administrada ou não por uma mulher, mas tem crescido. Hoje, por exemplo, nós temos mais de 60 municípios de Minas Gerais que são administrados por mulheres, prefeitas, né? Inclusive da minha terra. A Béia Savassi, a prefeita, em Barbacena, que é o berço da política, pelo menos de grandes rixas políticas mineiras, a Danusa Bias Fortes. Nós temos uma cidade pequena de Joaquim Felício, que é muito bem administrada pela dona Eliana Collen. Temos Contagem, administrada por mulher, que é uma grande cidade. Então, a participação da mulher vem crescendo. Infelizmente, hoje nós temos uma única deputada federal de Minas, que é a Jô Soares. Poderíamos ter mais, não é? Então, as nossas mulheres parece que elas estão no sentido dos bastidores da política. Na área assistencialista, por exemplo, nós temos a participação das mulheres dos governadores, que antes eram as pioneiras do Estado, que deram origem aos servas, que era o trabalho voluntário da mulher. E que isso pode transpor os muros para que esta mulher que administra, que está nos bastidores, venha realmente a participar diretamente da política, como as secretárias de Estado que hoje temos, a professora Tchely, da Casa Civil, a nossa ex-reitora Ana Lúcia Gazola, que administrou a Universidade Federal, temos diversas subsecretárias no Estado, temos a subsecretária de Desenvolvimento Urbano, Beatriz Moraes, que é do norte de Minas. Secretaria de Planejamento também. A Secretaria de Planejamento, a Renata Vilhena. E isso é uma coisa que, fora aqui de Belo Horizonte, nós temos Margarida Procópio, em Juiz de Fora, não é? Que foi reitora também da Universidade Federal de lá. Elas primeiro fazem um trabalho de bastidores. Não é? Nos Servas, por exemplo, todas as mulheres dos governadores, a dona Berenice Magalhães Pinto, Coraci Pinheiro, mesmo os governadores que não tinham as esposas para colocar, como é o caso do ex-governador Aécio Neves, que a irmã dele, a Andréia Neves, presidiu os Servas e ainda preside, elas podem deixar esse trabalho de bastidores e passar para um trabalho de mais ativismo político, e colocar os homens para trabalhar para a gente na retaguarda, você não acha? Né? Claro. Agradecer, então, a participação das estudantes, a Juliana e a Luciana, da Faculdade UniBH. Doutora Marisa, existem algumas questões hoje, por exemplo, chamadas ações afirmativas, para encorajar, estimular a mulher, incentivar a participar da política. A questão das cotas, isso ajudou, contribuiu de alguma forma? Olha, eu sinceramente acredito que não, que isso é uma situação colocada de cima para baixo. E não é assim que se faz política. A política nasce no coração da mulher, nasce da conscientização da mulher de passar do individualismo para o coletivismo, para um interesse social, para a busca de melhora da comunidade dela. Então, eu não acredito que o fato de existir uma lei impondo uma regra matemática vá incentivar nenhum tipo de mulher a participar ou não da vida da sociedade em que ela se encontra e do poder de decisão que ela pode ter.
Muito bem, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora analisasse um pouco mais as condições de igualdade nessa disputa. A gente volta em instantes.